Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o líder do PSDB no Senado Federal, Isalci Lucas, ele que é aqui do Distrito Federal. E esta semana ele esteve com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que, por sinal, deu entrevista aqui para nós recentemente, falou algumas questões relativas às vacinas, mas já tem outras novidades que ele contou para o senador. O senador conta agora para a gente aqui, só para essa turma, o que o senhor discutiu sobre vacinas com o ministro Marcos Pontes. A gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre o FNDCT, né, porque essa é a preocupação dele com relação ao orçamento. Que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Científico e tecnológico, que é exatamente porque não está no orçamento, nós temos que agora ajustar isso no PLN. Mas é evidente que o Ministério tem trabalhado muito a questão das vacinas, né, no sentido de ter uma vacina 100% nacional, para não ficar exatamente na dependência, né, da China, dos países aí. Mas tem uma novidade boa, né, que eu acho que essa do Congresso, a gente deve votar agora na terça-feira que vem, um projeto do senador Wellington, que nós fizemos diversas reuniões sobre a questão de utilizar todas as plantas da vacina animal. Você sabe que o Brasil hoje é o maior exportador de carne e as exigências são muito grandes, né, de qualidade, de fiscalização. Então, o Brasil tem 4 plantas de alto nível, acho que mais sofisticado do que a vacina nacional, do que a vacina humana, que tem muito mais rigor, vamos dizer assim, e que as indústrias se prontificaram a ceder as plantas para a produção de vacina. Então, a última reunião que nós fizemos na sexta-feira, eu convidei, inclusive, o Dimas Covas, né, do Butantan, porque é vacina, o vírus inativado, que é a característica lá da planta. Então, a gente está trabalhando nessa perspectiva. Terça-feira a gente vota o projeto autorizando a utilização da iniciativa privada dessa estrutura. O governo, evidentemente, que vai garantir a compra na produção. E aí, o Butantan, como já tem a transferência de tecnologia... Mas é matéria-prima? Não, aí a gente faz sempre... produção de IFA, então, também? Produção de IFA, 100% nacional. Em 90 dias, vocês têm condição de produzir. Agora, você tem que ter a semente, tem que ter né? Vamos dizer, tecnologia para isso, né? Mas o Butantan tem, né? Aquela da China, né? Ele tem, chama a célula semente, vamos dizer assim. Tem uma patente, né? Mas inicialmente acharam que era uma brasileira e tal, e depois... Não, essa do Butantan, né, que é a Coronavac, quando houve a negociação com a China, foi comprado com transferência de tecnologia. Lógico que ainda eles recebem, né, o IFA e reproduz, né? Recebe lá 3 mil litros, produz lá não sei quantos milhões de vacina. Então, tendo essa célula semente, que é o que o Butantan recebe hoje, ele pode utilizar isso na estrutura das indústrias de vacina animal. E aí a expectativa é produzir 400 milhões de vacina, inclusive, para você até exportar aqui para os países. Que é a Butanvac, então, que pode ser produzida nesse... Pode ser produzida, pode também. O Zé Maria até lembrou bem aqui que a tecnologia era americana, e aí trouxe para cá, o João Dória até anunciou... Essa, na prática, é outra, né? É uma outra vacina, mas também, né, com as mesmas características. Mas o ministro falou sobre a vacina brasileira, não, que sim, está em teste, vai entrar em teste? Ainda falta, né? Eles têm hoje 3 já bastante adiantada sim, esperando a autorização para fazer os primeiros testes, na fase 1 e 2. Já passou por animal, né? Já passou por animal, agora vem os testes humanos. Mas a vantagem disso, primeiro é o seguinte, né? Você tem as variantes, toda hora modifica, o vírus, né, tem essas modificações, você já tem lá da África do Sul, já tem a de Manaus, né, que é outro problema que aconteceu, né? Quer dizer, como faltou oxigênio, faltou a estrutura em Manaus, o que eles fizeram? Pegaram praticamente... né, um monte de 600 e tanto, já de início já mandaram para os outros estados. Infectou vieram para cá. Então, aí, essa variante de Manaus está para todo né, Brasília, inclusive, o P1. Brasília, aqui no DF mesmo, é a principal. Mas, resumindo, o ministro Marcos Pontes está otimista na produção de uma vacina. Sim. Lógico que não é de tão curto prazo. Acho que a chance da gente produzir, né, na planta dessas, que hoje a aftosa, a vacina são milhões e milhões que é produzido no Brasil. Não é só a fitose. Senador, o ministro ele lida muito ali com informações, inclusive sobre vírus. Ele tem um projeto muito interessante de criar um super laboratório, porque ele acha que virão outras pandemias, né? Já é uma etapa. Eu tive lá em Campinas. Belo Horizonte, né? Que ele vai ter um laboratório. Campinas tem o Sirius, né? Que
que é uma estrutura, do tamanho de uma Mané Garrincha aqui, e custou mais ou menos a mesma coisa. Eu estive lá, não é? E então eles querem construir uma outra do lado do Sirius, né? Exatamente para aproveitar a estrutura, né, do Sirius para poder produzir. Um super laboratório. Super laboratório. E o que ele fala de projeção aí da pandemia? Vai até quando? Não, na prática a gente não sabe, né? Porque com essas variantes você vai ter que fazer como as vacinas normais, quer dizer, Da gripe, H1N1, né? por exemplo, tem que tomar todo ano. Tomar todo ano. Agora, a questão do Covid, você não tem ainda essas vacinas, qual é o tempo, né, de imunização, vamos dizer assim. Mas a gente tem que estar preparado para mudanças dessas variantes, você ter capacidade de produzir o IFA e a vacina. Ministro, senador, o senhor participou de todas o senhor participou desde o início dessas comissões de acompanhamento da Covid-19, né? Desde o início, antes de ter CPI, tanto a Câmara quanto o Senado. Ano passado nós criamos a comissão. Tinham, né, essa comissão de acompanhamento, essa comissão mista ali, que ela funcionou e funcionou muito bem em plena pandemia. Agora, eu ouvi de especialistas que só vai ter, que o máximo que os países vão conseguir, a maioria dos países pelo menos, neste ano, é vacinar 25% da sua população. E só os países ricos, né, como está aí Israel, Estados Unidos, vão conseguir uma cobertura ampla da vacinação contra a Covid-19. O senhor chegou, é isso mesmo? Não, a gente vai chegar só em 25% da nossa população, senador? Pela programação, que já furou já umas 3 vezes, né? Cada hora que o ministro apresentava uma previsão, e agora está anunciando de novo, né, a prorrogação em função exatamente do IFA, que a gente não tem a capacidade de produção. Mas eu estou muito otimista com essa questão da produção, utilizando a estrutura, né, eu até passei uma mensagem agora para o presidente, até para que eu possa relatar esse projeto e colocar na pauta na terça-feira que vem, que eu acho que é fundamental para a gente já, porque as indústrias se propuseram a, inclusive, bancarem a modificação, porque vai ter que fazer algumas adaptações, né, que, em princípio, nas plantas, né? Na reunião que nós fizemos semana passada, com a participação do Dimas Covas, ele estava um pouco assim, receioso de ter que demorar um ano e meio para fazer essa mudança. Mas, na última reunião, com a participação das empresas, a gente ficou bastante animado que eles têm essa agilidade de fazer essa mudança rápida. E aí bastaria ter a tecnologia. Eles não vão produzir a vacina, eles vão dar a estrutura, né, mas quem vai ter que transferir é quem tem a tecnologia, ou a Fiocruz, ou e que tem, inclusive, o direito da patente. Exatamente. Senador, mas mudando de assunto aqui, um grande debate que está sendo colocado aí pelos partidos governistas e principalmente bolsonaristas ali mais próximos é mudar a maneira de votar, que é o voto impresso. Eu sei que o PSDB fez um largo estudo sobre, que eu considero um maior estudo sobre fragilidades da máquina de votar, ou seja, da urna eletrônica, né? Através do Carlos Sampaio, que era o diretor jurídico, né, da campanha. O senhor vê a necessidade de se fazer esse tal voto impresso ou não? Deixa eu dizer para você, eu participei muito, né? Inclusive fiz várias audiências públicas, né? Até convidamos os ministros que não foram na época, uma polêmica danada, porque, primeiro, é um custo muito alto. Mas eu fui um dos que estava enfrentando isso. E 5 bilhões? É muita grana, porque é uma... Quer dizer... É acoplar uma impressora. É acoplar, né? Vai depender, mas o pessoal, eles estão fazer um outro. Agora estão anunciando que vão comprar não sei quantos mil urnas, 800 mil urnas, alguma coisa assim, bastante urna. Certo. Eu digo assim, minha formação, eu sou contador, sou auditor. Eu acho que qualquer processo que não é auditável, que você não tem confiança, você tem que ter. Então, eu defendi muito isso. Lógico, o Bolsonaro, inclusive, também defendeu, o projeto, inclusive, era dele, né? E ele era o maior incentivador disso. Mas só que depois que ganhou a eleição, deu uma esfriada. Aí, depois que aconteceu o negócio dos Estados Unidos, voltou essa questão de exigir o voto impresso, que é outra... Eu acho assim, nas auditorias que nós fizemos, nas audiências públicas que eu promovi, inclusive, como deputado, a gente percebeu que há fragilidade, sim. Né? Onde? Porque existe, na prática, eu esqueci o nome do sistema que foi detectado, né, que pode ter, durante a transmissão, algumas interferências. E pode mudar o voto, é isso?
é passível de alguma interferência. Não, né? mas Porque... isso é impossível, o voto é impresso. Se tiver o voto impresso, aí sim. Não, mas eu quero dizer o seguinte, assim como o senhor acompanhou, eu acompanhei muito isso, fui no Supremo, fiz um longo estudo. Eu participei muito disso. O voto é impresso em cada urna, e logo depois a apuração se dá na urna, e não no TRE e não no TSE. Na prática, Tanto é assim que no interior... todos já estão comemorando e os votos ainda nem chegaram no fórum ou no TRE, porque eles fotografam o voto impresso, que é no final de cada urna. Tem, né? Você tem, quando fecha o boletim de urna. De cada urna. Se você tem sistemas, né, que o pessoal fez isso. Você publica o boletim, né, de urna. Se você fizer o controle de tudo isso, de todas as zonais, né, de todas as cidades do Brasil todo, é feito, você consegue fazer, dá para checar. Agora, eu acho muito difícil, né, passar isso agora, porque realmente, além de ser muito oneroso... Vai ser um debate muito intenso. E a auditoria vai ser aleatória, quer dizer, não é para você fazer auditoria de tudo, mas você pode fazer auditoria se quiser. A minha preocupação é que nas reuniões que acontecem antes de verificação, e aí tivemos aluno da UNB aqui, inclusive, hackers, tentativa de hackers, essas coisas todas, mas eles não tiveram acesso a tudo. Então, você não tem essa firmeza. Mas eu acho assim, é um sistema, de certa forma, um pouco confiável, apesar das dificuldades, né, com relação à auditoria, porque se você não tem acesso a tudo, fica difícil você dizer que é totalmente confiável. E eu me preocupo também com o debate, a disputa pós-eleitoral. Vai ser uma disputa muito... E essa eleição de 2014 foi uma eleição complicada, né? Quer dizer, estava tudo ali encaminhado, de repente... 2018 ou 2014? 2014. Aquela, a do Aécio com a Dilma, Aécio, né? com a Dilma, tá. Ali, praticamente, o Aécio estava indo muito bem. De repente, né, a coisa Você fala na complicou, contagem dos votos. Na contagem dos votos. Então, eu vejo assim, não é 100% seguro, mas, de qualquer forma, agora até porque os países desenvolvidos, por que os Estados Unidos, que é um país... Não, mas usa. Não, vários Estados estados... Usa, lá cada estado faz a sua eleição do jeito que ele melhor lhe Alguns provém, estados né? usam. Mas essa urna aqui, a nossa... brasileira, não. Ela é A muito... brasileira é a nossa bem jabuticaba, moderna. né? Agora, mas eu senador, sinceramente acho que não vai dar para mexer. A pessoa, quando entra numa eleição, ela já conhece a regra do jogo. Né? Se não quer, não entra. Não é assim? Ou fiscaliza, né? Aqui é assim, quer, não quer. Esse, por exemplo, boletim, isso é fundamental. Se os partidos podem indicar, inclusive. Aliás, devem indicar. Né, os fiscais. E tem os fiscais e observadores, não tem? Então, que são sim, indicados por cada partido? No final, todos os partidos podem copiar o boletim e checar. No final de cada votação, quando a votação é encerrada, às 7 horas encerra, se imprime o boletim, 7 cópias. Uma para o presidente da e fica sessão. uma publicada na parede lá. Uma pregada na parede. Né? O cara pode fotografar. Claro. Isso. E no interior é assim. Todo mundo sabe quem é o prefeito antes de toda a justiça eleitoral. Porque já está lá pregado na parede. Porque são poucas urnas, né? Dá para somar no lápis. Não, mas todas as escolas, basta o pessoal querer fazer isso. Porque agora com o celular, tem tecnologia, dá para você fazer. Outra coisa, senador, o país não tem dinheiro para comprar vacina, fazer pesquisa. Vai gastar agora para botar voto impresso na urna? Só quando tiver dinheiro. A minha preocupação não é nem a urna, a minha preocupação agora é o sistema. O pessoal já quer mudar a regra, né, para a próxima eleição. Qual é o que eles querem, né? A Câmara, lógico, né, os deputados votam também de acordo com os interesses deles. Mas a proposta, a maioria é, se entrar na pauta, aprova o distritão na Câmara. O distritão é aquele que vota, só para explicar, elege os mais votados. Que pega ali, acaba com a eleição proporcional, né? Fica aqui mais votado, né? Senador, só para encerrar aqui, infelizmente nós já estamos chegando ao final do programa, uma conversa boa, mas sobre impeachment de ministros do Supremo, tem chance disso ir ao plenário? Acho muito difícil. Nem Acho muito difícil, ainda mais nesse período de pandemia. É porque depende do presidente, né? Eu acho muito difícil porque ele tem formação jurídica e ele é bastante... E ele já disse que não, né? Eu acho muito difícil, porque sem ele não adianta. As primeiras declarações dele... O senhor é dos que acha que tem que ir? Eu acho assim, né? Eu assinei, inclusive, a CPI da toga. Eu acho que o judiciário precisa ser fiscalizado também, né? Assim como o executivo e o legislativo. Ninguém está acima da lei.
Mas né? pela Constituição não pode ter CPI, ou pelo regimento, não sei, pela Constituição, pelo regimento, não pode ter CPI sobre outro poder? Não, na Né? prática Já é o teve, seguinte, pelo menos isso foi o que disse CPI é um instrumento da minoria. o presidente Rodrigo Pacheco. CPI é instrumento da minoria. Impeachment é maioria, não é um instrumento de minoria. Tanto é que, para você fazer o impeachment, você tem que ter, né, maioria. Perfeito. Então, eu acho difícil, mas a gente precisa, né, realmente ter os poderes independentes, mas uma certa harmonia. Eu acho que o Supremo tem ultrapassado um pouquinho, lógico também, porque também você sabe que o Congresso muitas vezes não cumpre a sua obrigação, né, a sua função, que é legislar. Então, acaba algumas coisas o Supremo, né, avançando um pouco aí. Senador, né? O senhor é candidato ao governo daqui do Distrito Federal? Olha, eu sempre, né, trabalhei no sentido de planejar para isso, porque quem manda é quem tem a caneta. Quem tem a caneta é o executivo. Para fazer o que eu quero fazer, um dia a gente vai ter que ter a caneta. Então, eu acho que eu estou preparado para executar. Né? E a gente veio preparando a legislação para isso. Agora, não depende muito do eleitor. Né? O eleitor precisa ter essa consciência, né, de que precisa mudar. Né? Eu estou aí à disposição. Né? A gente quer ver o país melhor e quer ver a nossa cidade melhor. Estou trabalhando para isso. Agora, eu não quero ser governador para ser governador, eu quero para fazer a grande mudança. Né? Muito então, bem. Vamos ver agora, 2022, como é que fica. Né? Senador, muito obrigado pela agradeço, presença aqui nos estúdios da Rede Vida. Se o senhor quiser fazer as considerações finais, aí fica à vontade. Eu só quero, né, agradecer a oportunidade, né, e dizer que a solução do país, da nossa cidade, está na mão de cada um. Não dá para ficar esperando uma solução cair, né, de baixo para cima. A gente precisa primeiro ver dentro de casa o que está acontecendo, depois o nosso conjunto, a nossa rua, o nosso bairro. Né, cada um tem que fazer a sua parte. Né? Então, eu convoco e chamo a turma para participar. Eu acho que a pior coisa na política é a omissão, né, ou simplesmente deixar de lado e não acreditar. Eu acho que ainda temos chance de melhorar esse país pela educação, nada sem educação. Muito bem, muito boa noite. Boa noite, Denise. Mais um Frente a Frente. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, senador. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Já fica o convite para o senhor voltar. Opa. E para você que nos assistiu, uma boa noite e até a próxima. Pois é, e nós falamos aqui de Congresso Nacional e de reforma tributária, lembrando que hoje, o dia de Tiradentes, que morreu pedindo uma reforma tributária, né? Achando que estava se cobrando imposto demais. Né? Então, é um bom lembrete aí para os nossos governantes, deputados e senadores. É isso. Muito obrigado, muito boa noite e siga aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Até mais.